Olá a todos, eu sou a Márcia. O vídeo hoje é sobre a diferença entre empreendimento turístico e alojamento local. Eu sei que quem não é da área do turismo é um bocadinho difícil conseguir perceber esta diferença. Ou seja, qual é que é a diferença entre eu ficar num hotel ou eu ficar num alojamento local? Porque é que eu às vezes fico num apartamento que me dizem que é um apart-hotel e depois outras vezes fico num apartamento e afinal já é um alojamento local. O que é isto? Então hoje venho clarificar, ou tentar, pelo menos, clarificar um bocadinho esta situação. Então, a lei do Turismo de Portugal diz que, e depois posso-vos dizer que é o Decreto-Lei número 80/2017, para vocês que quiserem fazer uma pesquisa, que saiu a 30 de junho, e esta lei diz que os empreendimentos turísticos são os estabelecimentos que se destinam a prestar alojamento mediante remuneração, dispondo para o seu funcionamento de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços complementares. Por outro lado, a lei diz também que todas as instalações que se destinem a prestar alojamento mediante remuneração, mas que não tenham estes requisitos mínimos, são considerados alojamento local. E quais são estes requisitos mínimos, então, para poder ser considerado empreendimento? Nós sabemos que um empreendimento tem que cumprir, desde logo, as leis da edificação, do saneamento, da segurança contra incêndio, da acessibilidade, etc, etc. Tem que cumprir tudo isso. Depois, nós sabemos que o empreendimento turístico tem que prestar serviços complementares, ou seja, tem que ter uma recepção, ou o serviço de recepção, tem que ter ou pequeno almoço ou uma área destinada a que os seus clientes possam confeccionar as suas refeições, e é indicativo que tenham também outros serviços complementares, como por exemplo um bar, ou por exemplo aquelas máquinas que muitas vezes se vê que agora já há empreendimentos que optam por isso, ou um spa, etc, etc. Ou seja, o empreendimento turístico tem que ser sempre um edifício muito mais composto, digamos assim, enquanto que o alojamento local não. Nós sabemos que nós podemos viver numa casa, temos um quarto a mais, licenciamos esse quarto para alojamento local e podemos alugar apenas um quarto, por exemplo, da nossa casa a uma outra pessoa. Isso, para além disso, que é o alojamento local, tem quatro classificações, digamos assim. Um quarto, uma moradia, um apartamento ou um hostel. E eu mais para a frente irei fazer um vídeo a explicar cada um deles. Pronto, então entendendo a diferença do que é que pode ser considerado um alojamento local e o que é que pode ser considerado um empreendimento turístico, sendo que dentro dos empreendimentos turísticos os empreendimentos dividem-se em várias categorias, lá dentro dessa caixinha está, por exemplo, um hotel, está, por exemplo, um turismo rural, um turismo de habitação, um apart-hotel. Todas essas unidades estão dentro da caixinha dos empreendimentos turísticos, ou seja, são uma das classificações que pode existir dentro dos empreendimentos turísticos. Pronto. Sabendo isso e tendo isso de lado, então, qual é que é a diferença e porquê é que muitas vezes as pessoas até têm um imóvel que poderia ser considerado, por exemplo, um hotel, mas não o querem fazer? Eu acompanho um caso bem de perto. Então, nós sabemos que se nós optarmos por ir para o licenciamento para um empreendimento turístico, o processo de licenciamento é muito mais demorado, é muito mais burocrático, tem uns custos mais elevados, porque esse licenciamento dos empreendimentos é feito pelo Turismo de Portugal. Enquanto que o licenciamento, que nem é bem um licenciamento, é apenas uma comunicação prévia do alojamento local, não é feita ao Turismo de Portugal, é feita com a Câmara Municipal do concelho onde esse imóvel está inserido. Como é que pode ser feito o processo de licenciamento do alojamento local? De duas formas bastante simples. Ou se dirigem à Câmara Municipal do vosso concelho de residência e vão ao Departamento do Urbanismo e fazem a comunicação prévia, ou vão ao balcão único, se tiverem chave móvel digital, por exemplo, online, ao balcão único, e fazem um pedido através de lá. São os pedidos a alguns documentos, que eu mais para a frente também irei explicar passo a passo qual é que é o processo de licenciamento, e é um processo bastante simples, normalmente em 10 dias úteis, por exemplo, se for online, em 10 dias úteis vocês têm uma resposta com o número da licença e já podem começar a vender o vosso alojamento. Por isso é que muitas vezes há pessoas que, apesar de terem um imóvel que poderia ser considerado um hotel, preferem ir pelo alojamento local porque é um processo muito mais simples e por isso que não envolve tantos custos inicialmente, digamos assim. Espero que tenha sido claro e irei voltar num próximo vídeo. Obrigada! Tchau!